tudo bom? Me chamo Rafaele Nascimento Pinto, sou psicóloga, professora e orientadora de algumas escolas particulares no Rio de Janeiro. E hoje eu venho falar com você sobre a importância da educação à distância em tempos de pandemia. Por que a gente veio falar sobre esse tema hoje? Porque muito tem se falado a respeito da escola como somente passando as atividades e deixando a cargo dos pais a função de ensinar os filhos. Mas será que é só isso mesmo? Então vamos começar por aqui. Conversar com a criança. Independente da idade do seu filho, é muito importante que você diga sempre a verdade para ele. Como, por exemplo, nessa época de pandemia, o que se fala para as crianças pequenas de 2, 3, 4, 5 anos? Por que eu não posso ir na rua? Por que eu não posso brincar com os meus amigos? Por que eu não posso ir ver o vovô e a vovó? Sempre a verdade. Óbvio que você vai contar a verdade para o seu filho de forma ao que ele entende, né? Da maneira com que ele entende. Crianças bem pequenas, como é que a gente vai dizer? A gente pode dizer que tem um bicho-papão, ou um bichinho que fica na mão, que entra pelo nariz, para a boca, que vai parar no nosso peitinho, no nosso pulmão e que não nos faz bem. E que o vovô e a vovó são velhinhos e são muito frágeis e que a gente pode contaminá-los, né? Ou que os amiguinhos podem estar contaminados, ou a gente contaminar os amiguinhos, a gente pode explicar da maneira que a nossa criança possa entender. Assim como a gente acredita que a criança não vai entender, as crianças entendem 3 vezes mais do que a gente imagina que eles entendam. Então, não fiquem infantilizando demais os filhos de vocês, eles são capazes de entender. E você vai explicar que esse momento vai passar, que agora a gente precisa ficar em casa quietinhos. Crianças com um certo entendimento, de 6, 7, 8 anos, né, que já conseguem compreender melhor. Até as notícias na televisão eles já conseguem pescar, né, e saber o que está acontecendo. Eles ouvem muito, eles estão ali atentos. Explicar que é um vírus, que a gente está numa época em que o mundo inteiro está sofrendo com isso, que agora a gente vai ter que ficar em casa e que a gente vai ter que estudar também em casa. A nossa rotina vai mudar, mas a gente vai continuar fazendo tudo que a gente fazia antes. Que não é férias, a gente não está de férias. Os adolescentes, obviamente, né, eles já têm a informação aí, eles já sabem o que estão acontecendo, mas que a gente também precisa sentar, conversar e colocar as claras, porque eles gostam disso, eles gostam dessa conversa, eles gostam de que as coisas sejam expostas e que eles participem também, até das tomadas de decisão. Isso é importante para eles, se sentirem incluídos. Então, continuando. E a escola agora? Tudo muda, né? A rotina familiar, a rotina de estudos, a forma de estudar. Como é que vai ser o auxílio das famílias nesse momento, né? Como é que fica a escola nesse momento? A escola, a maioria das escolas estão lá, dando todo o suporte aos pais e aos alunos, de forma a ter ambientes, plataformas, os professores estão gravando os vídeos, estão postando as explicações, as correções das atividades. E como é a sua rotina em casa? Você como pai, como mãe, ele acordava cedo para ir para a escola, mas para estudar em casa eu não consigo. Tudo bem, você até pode não ter a mesma rotina de que era da escola, mas você pode criar uma rotina de vocês que tem que ser seguida. Tudo bem, filho, você vai acordar às 10 horas, mas você vai de 10 até meio-dia, 1 hora talvez, estudando, assistindo às suas aulas. Mas o professor só vai estar online à tarde, então a partir de hoje você vai estudar à tarde. E não permitir que um adolescente troque o dia pela noite, vendo TV ou fazendo qualquer outra coisa, assim como as crianças nem se fala, né? A gente não pode permitir que eles façam esse tipo de coisa. As crianças, né, os pequenos, precisam de quê? Da nossa ajuda. Precisa que a gente esteja ali, acompanhe com eles. Isso é difícil? Às vezes é. Eu falo isso como mãe e como psicóloga e como professora, porque eu estou em todas essas áreas. Eu estou estudando com a minha filha em casa, eu sento com ela, ela tem 8 anos, está no 3º ano do ensino fundamental 1. E eu tenho um bebê de 3 anos também, que já não é tão bebê, né? Que ele também senta para estudar, cada um no seu tempo. Cada criança tem o seu tempo e o seu modo. Eu estudo com a maior, um pouquinho maior pela manhã e com o pequenininho à tarde. São atividades diferentes, né? Algumas vezes
as atividades dela adentram à tarde. Por quê? Ou porque deu uma preguicinha, acordou um pouco mais tarde. Acontece, como acontece no cotidiano natural, normal da gente, na vida agitada. Mas a regra é sempre a mesma e ela tem sempre que seguir aquela rotina que ela já conhece. Os adolescentes têm uma grande dificuldade de começar. Eles têm naturalmente essa ideia da procrastinação. Eles tendem a fazer mesmo corpo mole, não conseguir iniciar. Mas depois que você dá o pontapé inicial, eles vão sozinhos. Então é pegar o computador, é sentar com eles e falar: vambora, galera, vamos estudar, vambora, meu filho, vamos começar aqui, ó. O professor já passou aqui, Paz de Natal, vamos começar. É ir junto, como se fosse um pequeno. E depois deixar que sozinho ele vai seguir, né? Vamos lá. A importância do que se aprende, né? A gente tem visto crianças muito pequenas, como as do maternal e da primeira infância, né? Estudando também online. Aí muita gente fala assim: ah, mas isso é besteira. O que a criança tem para aprender mesmo, ela tem que aprender na escola, que é conviver com os amiguinhos e tal. Mas não é só isso. Quando você interrompe uma fase que já foi iniciada, tende a criança às vezes até a regredir. Então o ideal é que você não faça essa interrupção, que você dê continuidade, que você permita que ele continue a se desenvolver. Porque nessa época de pandemia, nós estamos também construindo seres humanos mais fortes. Sabe por quê? Porque quando a gente tira tudo que a gente tinha e não consegue mais se viver e socializar como a gente fazia antes, a gente sofre. E o sofrimento faz o que com a gente? Faz com que a gente busque maneiras, ferramentas de se desenvolver, de ter resiliência, de ficar forte novamente, né? Então, esse tempo de pandemia está fazendo com que a gente construa adultos mais resilientes. O que é a resiliência? É saber viver a pressão e depois voltar ao seu ponto inicial. A gente está criando o quê? Pessoas que são flexíveis e adaptáveis, conseguem se adaptar a qualquer dificuldade da vida, né? Um ser humano facilitador e não um dificultador. Alguém que sabe que tem que fazer aquilo e que vai fazer e não vai dificultar a situação. Porque quantas vezes a gente encontra no mercado de trabalho colegas que atrapalham a nossa vida ou que preferem sentar e se lamentar ao invés de ser proativo e fazer alguma coisa para melhorar aquilo ali. Isso tudo está na base da primeira infância, que é onde a gente faz o quê? A gente cria, nesse momento, seres humanos que vão fazer a diferença lá fora, ou não. Então você, pai, você, mãe, qual é o tipo de ser humano, de adulto você quer desenvolver? Você quer desenvolver uma criança e um adolescente saudável, ou você quer desenvolver uma pessoa lenta, uma pessoa que é mimada, que não consegue aguentar as frustrações? Aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter o que a gente tem muito hoje. Pessoas que são frustradas e acabam por fazer o quê? Não conseguem superar uma perda de um casamento ou de um relacionamento e acabam por entrar numa depressão e até a vir se suicidar. Por quê? Porque não são fortes o suficiente, porque não foi criada essa força dentro deles. A importância da escola, né? Na saúde mental, porque a criança continua a estudar, a evoluir mentalmente. Na vida do ser em formação, como eu acabei de falar, né? E a criança consegue ter o quê? Força e resiliência para ser um ser humano saudável. Na continuidade do estímulo da educação, ele continua querendo aprender, continua sabendo que aprender é sempre bom, né? Na certeza de continuidade do fim de tudo, até o fim de tudo. Eles vão saber que quando acabar tudo, ele vai voltar para a escola e que a escola não parou, ele vai continuar no ritmo, né? Na quebra de barreiras e desafios que a gente está vivendo hoje. Então ele vai aprender que ele pode superar esses desafios, certo? Eu espero ter deixado um recado para vocês importante, não só para a gente poder ter força nesse momento de pandemia, mas principalmente para a gente passar força para os nossos filhos, porque tudo pode desabar, mas nós, quanto pais e responsáveis, temos que ir no quarto, se for preciso, para o banheiro,
desabar, depois a gente tem que se reerguer. E para o nosso filho, para nossa filha, para o nosso pequenininho, para o nosso adolescente, a gente tem sempre que ser aquela fortaleza. Por quê? É na gente que ele se espelha, nós somos a base da vida deles. E se nós não mostrarmos que a base tem que ser construída, principalmente com a educação, a gente está deixando vãos e lacunas para que ele até se perca quanto ser. Então, vamos dar força e vamos dar continuidade, vamos estar juntos com os nossos filhos, para que eles consigam se desenvolver, crescer e aprender, inclusive nesse momento de pandemia. Obrigada!